ou a gente está ou então a gente está interessado em uma frequência bem específica do nosso sinal, né? Então, a gente está interessado, o nosso sinal, ele pode ser composto de várias componentes harmônicas, né? Porque ele pode ter uma ondulação de baixa frequência que a gente quer tirar, ou então uma ondulação, ruídos de alta frequência, ou então a gente quer sintonizar um filtro numa frequência específica. Enfim, a gente quer estar interessado em ganhos diferentes para frequências diferentes. É sempre essa a ideia, né? E a gente viu dois circuitos que são capazes de fornecer para nós uma resposta de filtro passa-baixa, tá? E a gente está olhando filtros de primeira ordem por enquanto, né? A gente viu os de passa-baixa, de primeira ordem, e agora a gente vai ver, então, na aula de hoje, o filtro passa-alta de primeira ordem, tá? Basicamente, seguir a mesma receitinha, e a ideia é que a gente aplique isso, faça uma simulação para expandir um pouco mais, fixar um pouco mais a metodologia, ou melhor, a ferramenta do PSIM, tá? Que o PSIM, ele faz uma análise em frequência para nós, e daí eu quero que vocês exercitem isso, tá bom? Então, filtro passa alta de primeira ordem, tá? A gente viu lá que dependendo da resposta que a gente quer de um filtro, ele pode ser passa baixa, passa alta, rejeita faixa, passa faixa, e os passa baixo a gente já viu e o passa alto, tá? Então aqui na esquerda, ó, eu coloquei para vocês o que que era a resposta, né, padrão de um filtro passa alta. Então lembrando que esse gráfico que ele traz para nós o que que é o ganho, né? O ganho do circuito em função da frequência. E a gente está sempre interessado em dar ganhos diferentes para frequências diferentes. E o passa alta em específico, ele atenua, né? Ele está aplicando um ganho zero aqui para frequências baixas e, idealmente, a partir de uma frequência que a gente chama de frequência de corte, ele, então, dá um ganho que a gente define quanto que é esse ganho. Vai ser ganho unitário, vai ser um ganho maior que um, enfim. Né? Então, a gente aplica um ganho aqui né, para frequências maiores, certo? Aqui onde a gente aplica o ganho, lembrando, a gente chama essa parte onde a gente aplica ganho de banda passante, né? Banda passante é a faixa de frequências, banda passante é a faixa de frequência onde a gente aplica o ganho, certo? Então, idealmente, a partir de uma frequência que a gente chama de frequência de corte, a gente aplica o ganho e abaixo dessa frequência de corte, a gente não aplica, a gente atenua o sinal, certo? Então, essa é a resposta ideal, né? Na frequência de corte, né? Menor, tu atenua, maior, tu aplica ganho. Só que, né, realmente a gente não consegue essa resposta ideal, assim como eu falei lá no passo abaixo, a gente consegue aproximações dessa resposta ideal, que é essa área achurada aqui, né? Então a gente consegue aproximações. Todos os circuitos de filtros, eles dão respostas de ganho em função da frequência, que são aproximações dessa resposta ideal aqui, né? Então, por exemplo, essa linha pontilhada é uma resposta aproximada da resposta ideal de um filtro passa alta que a gente quer, tá? Então, filtro passa alta, ganho em altas frequências e atenuação em baixas frequências. O que que é alta frequência, o que que é baixa frequência? É a tua frequência de corte que define, né? Frequências maiores que a frequência de corte são as chamadas frequências altas, menor que a frequência de corte, baixas frequências, tá? E de novo, né? Assim como nos filtros passa baixa, nos filtros passa altos tu tem diferentes circuitos que podem sintetizar uma resposta semelhante a essa aqui, né? Lembrando que o ganho é a tensão de saída pela entrada. Então, tem diferentes circuitos que conseguem transformar ou aplicar um ganho igual a esse do gráfico aqui. O que eu vou mostrar para vocês, vou mostrar só um passa baixa de primeira ordem, que é essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura é um filtro passa altas, eu falei passa baixa antes, né? É um filtro passa altas de primeira ordem, certo? Ativo, e é esse aqui que a gente vai analisar hoje, tá bom? Essa estrutura aqui, ela traz uma resposta bem semelhante a essa resposta que eu estou apresentando aqui em pontilhado, certo? Esse circuito, ele tem uma função de transferência, lembrando, né, que eu expliquei, eu acho que na última aula, que função de transferência é a mesma coisa que eu dizer ganho, né? Então, dizer que um circuito, ele possui uma função de transferência tal, significa que o ganho dessa função de transferência é daquele jeito. Só que quando a gente fala em sinais que dependem da frequência, né, como é o caso aqui, que a gente está aplicando um ganho que depende da frequência, então a gente não fala mais em ganho, né, a gente fala em função de transferência.
Porque se tu for ver aqui, né, função de transferência é o sinal de saída pelo sinal de entrada, né? Então isso aqui é ganho, tá? Então esse ganho é definido por uma função de transferência, é a equação do ganho quando essa equação depende da frequência, né? Então a função de transferência desse filtro aqui, que é um filtro passa alta de primeira ordem, é dado por essa equação aqui, né? Então a gente consegue ver aqui que ele depende da frequência, né? Ele tem o Szinho aqui, que é a representação na frequência, tá? Lembra, S é J ômega, né? Então essa é a função de transferência para o nosso circuito passa alta de primeira ordem, tá? Essa estrutura aqui. Se vocês olharem, na real, assim, ó, tanto o passa baixa não inversor, esse aqui é o passa alta não inversor, né? Tanto o passa baixa não inversor, que é o que a gente viu na última aula, só o que muda daquele para esse aqui é a posição desses dois elementos aqui, ó, certo? Se tu olhar lá a estrutura do que a gente viu na última aula, o resistor era aqui no lugar do capacitor e o capacitor era aqui no lugar do resistor, tá? Basicamente o que tu tem é uma topologia não inversora, né, que a gente já tinha visto, e tu tá colocando o filtro aqui na entrada, né? Se é um filtro passa altas, né, quer dizer que ele bloqueia as baixas frequências. Qual é a menor frequência que vocês conhecem? Qual é a menor frequência que vocês têm acesso? É o 0 Hz, né? Então, se ele tem que bloquear o 0 Hz, o capacitor série, tá? Por isso que o passa altas, o capacitor é em série com a entrada, né? A entrada está aqui. O capacitor é série com a entrada, ele elimina as baixas frequências, enquanto que o passa baixa, esse capacitor está aqui embaixo, né? Está no lugar do resistor, certo? E daí ele elimina as altas frequências, tá? Vocês ainda podem lembrar que um capacitor série, né, ele tem a impedância de um capacitor aumenta conforme eu diminuo a frequência, né? Então, se eu ponho um capacitor série para baixas frequências, ele tem uma impedância muito alta, né? Então, ele elimina essas baixas frequências, ela morre, né, toda ela aqui no capacitor. Lá no passa baixa, a gente botava o capacitor aqui, né? Não botava o capacitor aqui, botava ali. Então, quando era altas frequências, a impedância dele era muito baixa e ele aterrava o sinal, tá? Dá pra gente analisar assim também, para pensar, para lembrar, né, o que que é como que é a estrutura, tá? Mas essa é a ideia, tá? Tranquilo com a topologia? Então, essa é a função de transferência, né? Bom, mas e essa função de transferência, então? Como é que ela consegue, como é que é a resposta dela em frequência, né? Como é que, se eu plotar num gráfico dessa função de transferência aqui, como é que fica, né? Ela fica próximo da resposta ideal ou não? A resposta desse filtro de primeira ordem é bem semelhante a isso aqui. Na real, é isso aqui, né? Isso aqui eu botei no Matcad, não sei se vocês já tiveram acesso a esse Matcad, mas esse gráfico aqui representa para nós a resposta daquela função de transferência ali que eu tinha desenhado antes para vocês, tá? Esse aqui é plotando o ganho, plotando a função de transferência em função da frequência, tá? Essa linha vermelha aí. Então, olha que essa linha vermelha aqui é a resposta do filtro, né? Mas o que a gente queria era aquela resposta ideal lá, né? Então, na frequência de corte, eles ganham e daí ficava aqui, tá? Mas tá bem próximo, né? Um fio de primeira ordem, ele tem uma aproximação interessante já. Lembrando, o que que a gente tem que lembrar dessa resposta aqui? Então, para baixas frequências ele atenua, olha que o ganho, né? O eixo Y aqui é ganho de novo, né? Olha que para baixas frequências ele atenua e altas frequências ele aplica um ganho, tá? O que que a gente tem que lembrar? O que que é a frequência de corte, tá? Como que eu identifico a frequência de corte desse filtro? Se eu sei que para frequências menores que a frequência de corte ele atenua e frequências maiores que a frequência de corte ele deixa passar, eu tenho que saber identificar aonde que está essa frequência de corte, tá? E a frequência de corte, ela é definida como ponto onde o ganho da banda passante, então a banda passante para nós nesse filtro aqui é um passa alto. Então, a banda passante está aqui nas altas frequências. Então, a frequência de corte é onde o ganho da banda passante decai 70% do ganho, tá? Então, por exemplo, ó, o ganho, essa linha vermelha, certo? Aqui na banda passante, ele está valendo, por exemplo, aqui, ó. Digamos que está valendo 10, né? Que aqui na banda passante, digamos que ele está valendo 10. Quando esse ganho for 70% do valor, é a frequência de corte, né? Então aqui é definida a frequência de corte, que é onde tu decaiu a 70% do ganho da banda passante. Então seria aqui 7,07.
Na real não é 70, né? É esse valor aqui, ó, que significa dividir por raiz de 2, tá bom? Mas essa representação aqui, de fato, ela não é muito usual, né? A gente está usando o ganho em valor absoluto. O que vocês vão ver sempre, na real, em representação de filtro, não é o ganho em valor absoluto, é o ganho em dB. E daí o ganho em dB a gente fica com esse gráfico, muito semelhante, né? Só que é o ganho em dB, o nosso eixo Y está representado em dB. Lembrando que para fazer uma representação em dB, né, um valor em dB, então, por exemplo, ganho em dB, ele é definido como 20 log, né? Ele é definido como 20 log do valor absoluto, né, do ganho, tá? Então, a gente só faz essa transformação do eixo Y aqui para ter essa representação da resposta em frequência, tá bom? E daí o que que acontece? É o seguinte, ó, a frequência de corte está aqui, tá? O ganho na banda passante, a banda passante para nós é essa banda aqui, certo? Que é onde tu aplica ganho. E aqui tu tem a banda de rejeição, a banda de atenuação, né? Para a esquerda da frequência de corte, tá? Aqui tem uma definição que é bem importante, que é a localização dessa frequência de corte, né? Essa frequência de corte aqui, ela é localizada, então, como eu tinha falado antes, em 70% do ganho na banda passante. Então, aqui na banda passante, tu tinha um ganho, certo? Quando ele decai a 70%. Em dB, isso significa que ele caiu 3 dB. Né? Então, a frequência de corte decaiu 3 dB da banda passante. Lá na banda passante, nesse caso específico aqui, o ganho é zero. Ó. Ele estava em 0 dB. Tá? Estava em 0 dB. E daí o gráfico preto aqui é o do nosso filtro, né? A frequência em que esse ganho decaiu a menos 3 é a frequência de corte, tá? Então, por isso que é importante a gente definir uma frequência de corte sempre afastada daquela frequência de interesse que a gente quer deixar passar ou aquela frequência que a gente quer atenuar, certo? Em preto aqui, ó, desenhado em preto nesse gráfico, tá a curva real desse filtro de primeira ordem. É a curva que o filtro realmente consegue sintetizar, tá? Muitas vezes vocês vão aproximar essa curva preta por essas assíntotas aqui, que são as aproximações do gráfico, tá? Foi mal. Tá? Então, tu tem uma aproximação desse gráfico, tá? Com essas retas que aproximam o diagrama de Bode aqui, tá? O que vocês têm que lembrar daqui? Aonde que está a frequência de corte? A frequência de corte, na frequência de corte, o ganho vale menos 3 dB do ganho na banda passante, tá? Então, tu tem que lembrar o que é banda passante, tá? Bandwidth. Tem que lembrar o que é banda passante. Tem que lembrar que na frequência de corte, o ganho decaiu a 3 dB do ganho na banda passante. Então, se teu ganho é 10 dB na banda passante, na frequência de corte, esse ganho decai a 7, tá? E na banda de bloqueio ou na banda de rejeição, certo? Tu tem um decaimento de 20 dB por década. Ou seja, a cada década que tu volta no teu sinal, ele atenua 20 dB. 20 dB, né? Menos 20 dB por década aqui, tá? Tranquilo, sim? Tá, você tem que lembrar então, frequência corte, banda passante, ganho na banda passante e quanto que ele atenua. Filtros de primeira ordem atenuam 20 dB por década, tá certo? Representação em dB, você tem que lembrar como que calcula. Tá, então a ideia é essa, é tu projetar um filtro que ele vai te dar um ganho numa frequência que tu quer bem definida, né, na frequência de interesse, e as frequências abaixo dessa frequência tu atenue, né, tu não quer que passe, ou tu não quer aplicar um ganho, ou tu quer aplicar um ganho menor que 1, tá bom? Essa é a resposta padrão, tá? Essa é a resposta padrão de um filtro passa alta. E como que tu projeta esse filtro aqui, né? Isso aqui é a estrutura, é o circuito que fornece aquela resposta para ti, tá? Então, tu vai definir qual que é a frequência de corte e tu vai definir o ganho na banda passante. Em função dessas definições, ou seja, tu vai projetar um filtro, quando tu vai projetar um filtro, tu projeta o filtro para uma dada frequência de corte e para um dado ganho. Tu define isso. É tu que diz, né? Em função
da resposta que tu quer, né? Por exemplo, tu quer amplificar em 100 Hz e atenuar em 1, né? Ou atenuar 60 e amplificar, sei lá, 1 kHz, né? Que a tua informação está em 1K e tu tem uma ondulação em 60, né? Então, tu quer atenuar uma frequência e amplificar outra, tá? Quanto que tu quer amplificar? Esse é o ganho, né? É o ganho que tu vai aplicar no teu sistema, é o ganho da banda passante, tá? Aqui eu coloquei DC, tá? Mas é ganho, tá? É o ganho na banda passante, tá? Porque assim, esse DC tá errado. Tem vários erros aqui nesse slide, tá? E outra coisa é a frequência de corte, tá? A frequência de corte tu define de novo, né? Em função da frequência que tu quer que passe. Ah, tu tá interessado só na frequência de 100 Hz. Essa é a tua frequência de corte. E como que, essa é a tua frequência de interesse. E como que tu define a frequência de corte do teu filtro? Tu define através... Isso aqui tá errado, tá? Deixa eu botar diferente aqui. Fiz um Ctrl C da outro e fiz errado. Frequência de corte tem que ser menor ou igual a uma década abaixo da frequência de interesse, tá? Então, se tu está interessado em aplicar um ganho, por exemplo, 2 na frequência 100 e atenuar frequências abaixo, então tu vai definir a frequência de corte como 10 Hz, né, ou menos. Por que que a gente faz essa diferenciação, tá? Por que que a gente, eu chamo uma frequência de interesse e uma frequência de corte? Porque tu tem que lembrar que na frequência de corte o ganho já sofreu atenuação, né? Na frequência de corte o ganho já é menor do que o ganho na banda passante. Então por isso que a gente coloca ele uma década abaixo. Porque a gente garante que lá na de interesse ele vai ter o ganho que tu definiu, certo? Que ele não vai sofrer influência da não idealidade do teu filtro. Ah, se ele fosse ideal, show de bola, podia ter posto, porque daí iria fazer assim, né? Só que não, a gente define um pouco abaixo da frequência de interesse. Lá no passar baixa, a gente definia a frequência de corte acima da frequência de interesse, tá? E daí segue a receitinha de bolo, né? Então, primeiro a gente define a frequência de corte, o ganho que tu quer naquela frequência na banda passante, né? Esse aqui é o ganho na banda passante que tu quer. Define um R1, né? Geralmente a gente coloca o que a gente tem mais alto, ou a gente sempre coloca 10K, calcula o capacitor em função da fórmula ou da equação da frequência de corte, da frequência de ressonância e tal. R2 e R1 através dessas duas equações, tá? Receitinha de bolo, é só calcular dessa forma. O que eu quero que vocês lembrem daqui até aqui, tá? Como é que é a resposta padrão de um filtro passa baixa, um filtro passa alta? Onde que está situada a frequência de corte? Quanto que é o ganho na frequência de corte, certo? E quanto que esse filtro atenua, tá? Todos os filtros que a gente viu até agora, todos são de primeira ordem, então todos atenuam 20 dB por década. A cada década que tu afasta da frequência de corte, esse filtro diminui em 20 dB a amplitude, tá? Isso que vocês têm que lembrar, tá? Esses são os detalhes do filtro. E daí, claro, tu não vai decorar a receitinha de como calcular esse filtro, né? Isso aqui tu é só consultar a bibliografia que tu sempre vai achar metodologia de projeto de filtro, tá? Ah, já falando nisso, tipo, a forma de tu projetar esses filtros, tá? Ela tem diferentes formas, diferentes técnicas de projeto. A gente está falando aqui de filtros de primeira ordem, tá? Até aí tudo bem. Depois a gente vai entrar em filtros de ordem superior, e daí vocês vão ver que existem diferentes autores, eles fornecem diferentes jeitos de calcular o filtro, tá? Mas, a princípio, a gente vai usar essa técnica, essa receitinha que eu passo aqui para vocês, tá bom? Bom, como é que a gente aplica, então, essa receitinha num projeto de filtro mesmo, tá? Então, olha esse exemplo aqui, ó. Você quer dizer, antes de entrar no exemplo, vocês não... Nada para falar? Tranquilinho? Não é complicado, né? Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Não é complicado. O mais complicado em si é entender o que que aquilo ali significa, tá? E saber generalizar esse comportamento. Então vamos lá. Filtro, vamos aplicar aquela rotininha de projeto nesse exemplo aqui, tá? Então, projete um filtro passa altas,
que rejeite sinais de frequências inferiores a 1K, tá? Em 1K, tu quer atenuar, é isso que eu estou dizendo aqui, tá? E ainda, outra coisa, que ele garanta um ganho em 100 kHz igual a 2, tá? Então, o teu ganho na banda passante é 2, tu quer aplicar um ganho, certo? Então, o ganho eu já vou definir aqui, ó, o ganho é igual a 2, certo? Beleza. E em que frequência que ele quer aplicar esse ganho? Ele quer aplicar esse ganho em 100 kHz, tá? Ele quer que esse ganho seja aplicado em 100K, tá? Então, por exemplo, se eu voltar aqui na resposta do filtro, né, tá aqui, ó. Essa aqui é a respostinha do filtro. O que que eu quero? Eu quero que esse valor aqui seja 2 em 100 kHz. Então, aqui, ó, até aqui tem que ser o meu 100K, certo? Porque aqui eu sei que o ganho ainda é 2, ó, que é uma década na frente da frequência de corte. Então eu vou definir a frequência de corte no mínimo uma década atrás dessa frequência de interesse, tá? Para eu garantir que aqui nessa frequência de 100K eu tenha o ganho igual a 2, tá? Então, eu vou tirar aqui 100K para nós é a nossa frequência de interesse, porque é nessa frequência aqui que eu quero esse ganho aqui, tá? Então, por isso que ela é a frequência de interesse. Dada a frequência de interesse, eu posso achar minha frequência de corte. Então, eu escrevi lá para vocês que a frequência de corte tem que ser menor ou igual, né, a uma década abaixo da frequência de interesse, ou seja, 1/10 da frequência de interesse. Então, daqui eu vou tirar que a frequência de corte, eu vou dizer que ela vai ser igual a 10K, tá? Frequência igual a 10 kHz. Essa é a nossa frequência de corte. Tá 1 aqui, tá? O ganho a gente já definiu que é 2, tá? Daí depois, o que, que eu tenho que fazer, ó? Definir a frequência de corte, definir o ganho. Agora eu tenho que definir o resistor R1, tá? R1, vou botar aqui, ó. R1, eu vou dizer que vai ser 10K. Tá? Eu vou usar sempre 10K aqui, tá? Mas na real isso aqui depende do resistor que tu vai ter lá na hora de tu implementar. Mas sempre na ordem grande assim, certo? Sempre um valor elevado. Depois do R1, a gente calcula o capacitor, tá? O capacitor do nosso filtro, então, capacitância, ela vai ser 1 sobre 2π, alguém já calcula aí para mim, ó, vezes o R1, vezes a frequência de corte, tá? Então, vai ficar 1 sobre 2π, R1 é 10K, frequência de corte é 10K também, tá? Daqui eu vou tirar que o meu capacitor tem que ser quanto? Ninguém? 1,59 nano. 1,59 nano. Tá certo isso? Vezes 10 na menos 9, né? 1,59 nano. Tá. E o R2 a gente calcula pela equaçãozinha pronta lá também, né? Então, se eu disse que é ganho 2, então vai ser... Opa, aqui é vezes R1 ainda. Então, se eu disse que o ganho é 2, vai ser 2 dividido por 2 menos 1 vezes R1. Então, eu vou tirar que o R2 também vai ser 10K. Certo? Então, aqui o R1, RC, R2. Falta para nós aqui R3, que é o ganho R1, né? Então, R3 vai ser 20 kΩ. Tá. Esses aí são os dados, tá? Para o nosso circuitinho. Agora a gente tem que simular esse cara aqui, ó. Aqui, aqui. Vamos simular o nosso filtro, tá? R2 não seria 20K? É 20K, perfeito. Só para ver se vocês estão ligados, se não tá ninguém dormindo. Essa desculpa é velha, né? 20K. Tá, agora sim. Isso aí.
Tá, agora eu vou montar a simulação, tá? Eu queria que vocês montassem junto comigo, tá? Vou abrir o pecinho aqui, e daí eu queria que vocês montassem essa simulação junto comigo aqui, para ver se vocês vão acompanhando e tirando dúvida, enfim, tá? Então aqui, pecinho. Tá, vou fechar aqui para dar barulho. Tá. Vamos lá, então. Desenhar a estrutura aqui, tá? Potência, up-op, tá? Power, outro, up-op, aqui, dá um zoomzinho aqui, show de bola, tá. Vamos definir aqui alimentação 15, beleza. Então, vamos lá. Ele é uma estrutura muito semelhante ao do não inversor, então ele tem esses dois resistores aqui. Esse aí é o R2 e o R3. Beleza. Ele tem um capacitor na entrada, junto com o resistorzinho aqui, para fazer o filtro. Na referência aqui. Aqui. Beleza. Esse aí é o desenho do nosso filtro, né? Esse é o desenho. Então, esse aqui é o R1. R1. Vou fazer diferente. O R1 a gente definiu em 10K. Mostrar aqui. Aí. R1 10K. O R2 é esse daqui. Então, o R2 a gente definiu em 20K. Os dois são 20K, né? Então, vou botar aqui, ó. 20K. Esse aí é o R2. E esse aqui é 20K também. 20K. Esse aqui é o R3. Aí. Capacitor, ele é C, né? 1,59 na... Aí. Beleza, eu desenhei o circuito, tá? Agora, o que a gente quer ver desse circuito? Se a resposta em frequência dele está dando o que tinha que dar. A gente quer ver a resposta em frequência, a função de transferência desse cara. Para fazer isso, a gente tem que fazer a análise em frequência. A gente quer plotar, a gente quer desenhar o ganho desse circuito em função da frequência. Para fazer isso, a gente tem que fazer uma simulação no domínio da frequência. Para fazer uma simulação no domínio da frequência, a gente usa o controlador AC, né, AC sweep. E esse cara tá em elementos, outro AC sweep, tá? Vou colocar esse bloquinho aqui. Esse bloquinho aqui é o que configura a simulação AC do nosso PSIM, tá? É ele que diz quais os parâmetros de simulação, né? Qual que é a frequência inicial, qual que é a final, e ele vai variar a frequência para nós, tá? Então eu vou entrar dentro dele aqui e vou dizer, ó, frequência inicial e frequência final de novo, tá? O nosso circuito, ele vai mostrar, ele quer que atenue frequências de 1K e o ganho em 100K. Então a janela de simulação tem que mostrar no mínimo essas duas frequências para nós, tá? Na minha janela de simulação eu tenho que enxergar esses caras aqui. Então eu vou definir uma janela de simulação que é desde 100 até uma frequência maior, né? Então 100 está menor que a menor que eu quero ver, e eu tenho que botar uma frequência final maior que a 100K, que quero ver 100K, então tem que simular mais que 100K. Eu vou botar até 1 mega, eu acho. 100K é o que eu quero ver? Vou botar 1 mega, tá? Número de pontos, vou botar 11 pontos, tá? É o ponto por década, tá? Quanto mais pontos, mais fiel vai ser. E o source name é a fonte que ele vai variar o nome, tá? Eu vou dar um Ctrl C aqui e vou dizer quem que é essa fonte. Vou botar uma fontezinha lá, que é assim, que é o sinal de entrada que ele vai variar a frequência. Ele vai variar a frequência, eu vou trocar o nome dessa aqui, porque é dessa aqui que ele vai variar, né? Botei o nome dela de VSIM, igual o que ele botou lá. Beleza, então ele configurei aqui a simulação, ele vai simular, ele vai variar a frequência dessa fonte VSIM de 100 Hz até 1 MHz e vai desenhar para nós aonde eu medi. Então eu tenho que colocar o elemento de medição. Então elemento, outro, probe, que é o elemento de medição, ponteiras, AC sweep. E eu vou medir a tensão de saída aqui desse carinha. Agora sim eu estou pronto aqui para fazer a análise em frequência do nosso circuito, tá bom? Não sei se vocês estão desenhando aí, estão desenhando?
Montando, montaram. Não vão montar? Sim. Posso rodar a simulação aqui, então? Ou espero vocês terminarem? Vamos dar ali, então. Para não tomar ali. Então, vou rodar a simulação aqui, ó. Xablau. Tá? Rodei a simulação. Quando eu rodo a simulação, ele vai me mostrar dois gráficos sempre. O gráfico da amplitude, da onde eu estou medindo, e o gráfico da fase, onde eu estou medindo, tá? Vamos olhar só a amplitude por enquanto. Então, eu vou clicar aqui em fase, screen, delete, tá? Só para olhar o gráfico da amplitude do sinal. Então, essa aqui é a nossa tensão de saída em função da entrada, tá bom? Então, eu vou pegar minha lunetinha aqui e eu quero ver basicamente duas coisas. Eu quero ver se o ganho na banda passante está dando o que tinha que dar, e se a frequência de corte tá onde tinha que ser. O ganho da banda passante, cadê a minha... Aqui, o ganho da banda passante tem que ser 2, né? O problema definiu como 2, a gente usou 2 nas contas, tá? O ganho tem que ser 2. Só que, vamos olhar aqui, ó, vou pegar a lunetinha e vou colocar a lunetinha na banda passante, né? Então, a banda passante está aqui na direita, ó. Vamos botar aqui, por exemplo, qualquer lugar na banda passante, tá? Tá dando aqui para nós, ó, 6, não sei se vocês estão vendo. Tá dando ganho 6 aqui para nós. Deixa eu ver se isso aqui funciona. Não sei se dá para ver direitinho aí, ó, mas tá dando 6,03. E aí? Dá 2. O que deu? Era para dar 2, tá dando 6. E aí, o que tá errado? Sabe não? Sabe não o que deu errado? Tinha que dar 2, né? Por que não tá dando igual? Por que não tá dando igual? Porque é o seguinte, isso aqui, ó, que a gente usou, isso aqui, ó, valor absoluto. O gráfico traz para nós o valor em dB. Lá no gráfico ele está plotando o ganho em dB, tá? O gráfico ele é dado em dB para nós. E dB é 20 log do valor absoluto, certo? Se eu fizer 20 log de 2, vai dar em torno de 6, se eu não me engano, né? Deixa eu pegar minha calculadora aqui, ó. Supermaster, né? Então, vou botar aqui, ó, 2 log vezes 20. Tá aí, ó, 602, ó, tá? Então, é o que a gente está vendo ali na simulação, ó, em torno de 6, tá? Lembra que esse valor aqui está em dB, tá? Então, aqui na banda passante, tá dando os valores, tá dando 2 que a gente queria de ganho, que é o 6 dB. Beleza. Então, eu validei o ganho. Então, aqui eu já posso dizer, não, o ganho tá ok, beleza. O ganho tá ok, tá dando o que tinha que dar. Na real, a gente quer que esse ganho seja em 100K, né? Então, vou olhar bem direitinho em 100K. Onde que está a frequência de 100K? Então, 100K aqui está 200K. Aqui, ó. Né? 100K, ó. Bem em 100K. 5,98, ó. Tá bem em 100K, ó. Vou clicar na outra lunetinha aqui, ó. Em 100K, tá dando 598. Beleza, 598 dB, aproximadamente os dois em valor absoluto. Tranquilo. Muito bom. Agora eu tenho que validar a frequência de corte. Eu disse que a frequência de corte do meu filtro tem que ser em 10 kHz, tá? A frequência de corte tem que ser em 10 kHz. Como que eu vejo isso? Eu venho aqui no meu gráfico e coloco o cursor aonde que o ganho decai 3 dB do ganho na banda passante. Na banda passante, meu ganho está valendo 6. Tá? Na banda passante, o ganho está valendo 6. Então, eu arrasto meu cursor até 6 menos 3. Então, eu vou arrastar ele até 3. Tá? Então, 5,4, tá? 3,5, 3,1, 3. Opa, um pouquinho mais. 3,01, tá bom. 3,01. Vou botar aqui, ó. Em 3,01 de ganho, tá? Quando o ganho decaiu a 301,
a frequência está dando ali em torno de 9,96 kHz, tá? Então tá dando bem próximo da frequência de corte que a gente queria, que era 10. Então tá ok. Então eu validei, certifiquei que meu projeto tá ok, tá bom, tá dentro do que eu esperava, tá certo? Conseguiram ver esse gráfico aí, vocês? Sim, beleza. Vocês não sabem como é que eu aumento a fonte desse carinha aqui, que eu nunca tentei. Bah, que bom que vocês conseguiram. Nunca tentei aumentar a fonte desse cara. Vocês enxergam essa janela aqui direito? Os valores dela? Mais ou menos. É, ela é difícil de ver, né? Não, a Gabriela deve estar olhando na tela da sala, né? Tá. Tu tá olhando a aula no telefone, daí também não dá, né? Tá na TV, né? Ah, toda a família olhando. Será que é aqui? Não, não é. Settings. Bom, eu procuro outro dia e tento mudar. Tá, não sei. Tá, não sei. Outro dia eu procuro e mostro pra vocês. Beleza, então assim que a gente aplica, né? Define ganho na banda passante, define frequência de interesse. Acha a frequência de corte em função da frequência de interesse, define o R1, calcula o C para dar a frequência de corte que tu queria, calcula os outros resistores pela receitinha de bolo, simula, valida a simulação através do ganho na banda passante e da frequência de corte, tá? Um detalhe bem interessante aqui, ó, que a gente passou meio que batido na hora de fazer a simulação, é tu definir esses parâmetros aqui, tá? A frequência de início e a frequência de final, elas têm que ser menor e maior que a janela que tu quer ver, né? Isso aqui define o tamanho da janela, tá? Eu defini aqui uma janela que englobasse as duas frequências que o nosso problema falou, né? Então ele falou aqui na frequência da banda passante, né, que era o 100K, então eu queria ver o ganho em 100K. Então essa frequência aqui, ó, que é 1 ENA 6, né, 1 mega, essa frequência aqui que é o final da simulação, é a frequência que tu define aqui, ó, end frequency, tá? Essa frequência aqui é o final da tua janela. E essa aqui é o início da janela. Então eu defini o final da janela e o início da janela de tal forma que eu conseguisse ver toda a resposta em frequência. Se tu for simular para outras frequências, tu ajusta a janela de acordo com o que tu quer ver, tá bom? Bom, mas para vocês pegarem isso na real, daí tem que fazer alguns exercícios, tá bom? Antes dos exercícios, tá? Eu só quero mostrar um negócio aqui para vocês, que é esse mesmo exercício, tá? Esse mesmo exercício que a gente acabou de fazer, tá bom? A gente fez só a análise em frequência dele. A gente analisou só no domínio da frequência, só fez a resposta em frequência do circuito para validar, tá? Mas eu quero mostrar o que que aconteceria com um sinal temporal, tá? Aqui eu coloquei na entrada desse circuito que a gente acabou de projetar e simular, coloquei um sinal variante no tempo, de tal forma que esse sinal tivesse várias frequências nele, tá? Então ele tem um sinal de baixa frequência e tem vários sinais de alta frequência em cima dele, tá? Então o conteúdo harmônico desse sinal que eu estou colocando na entrada do filtro que a gente acabou de projetar, ele está representado aqui, ó. Ele tem uma componente de baixa frequência, aqui ela está em 100, por exemplo, ó. Não sei se vocês enxergam esses valores aqui, mas ele tem uma componente em baixa frequência, que é essa aqui que vocês enxergam, né? E sobreposta a essa baixa frequência, tu tem várias frequências de alta, né? Então aqui tu tem as frequências de alta mostradas aqui embaixo, tá bom?
Quando tu passa no filtro, o que que o filtro faz? Ele pega essas componentes aqui e multiplica cada uma delas, a amplitude de cada uma delas, pelo ganho do circuito naquela frequência. Então, esse gráfico aqui mostra para nós o ganho do circuito naquela frequência, né? Que é o gráfico que a gente acabou de plotar ali no P5, tá? O que que ele vai fazer? Então, ele vai pegar o 100 Hz que está aqui, ó, e vai multiplicar pelo ganho em 100 Hz. Olha aqui o ganho em 100 Hz, ó, menos 40 dB. Tá atenuando demais, menos 40 dB é um valor muito pequeno, tá? Bem perto de zero, então ele está atenuando o sinal em 100 Hz. Enquanto as frequências altas, ó, ele tem um ganho maior, ele tem um ganho maior que 0 dB, ó. Então ele está multiplicando por um valor maior que 1. Então ele está multiplicando por valores maiores que 1. O que tu vai ter na resposta, na saída, é isso aqui, ó. Ele atenuou a 100 Hz, né? Porque ele multiplicou pelo ganho aqui em 100, que é pequenininho, ó, menos 40 dB. Então ele multiplicou 1 por um ganho que é menos 40 dB, vai dar uma atenuação no sinal. Enquanto essas componentes em alta frequência aqui, ó, ele multiplica por um ganho maior que 1. E aqui estão elas, certo? Então, na saída do teu circuito, o que tu vai ver é isso aqui em cima, ó. Tu vai ver só as componentes de alta frequência do sinal de entrada, beleza? Então, é isso aqui que acontece. Aonde que isso é usual, tá? Onde que é usual um passa alta, por exemplo? Quando tu quer eliminar ondulações, flutuações devido a um aterramento errado, ou então a influência de da rede, né? Porque a rede vai introduzir uma ondulação de baixa frequência, né? Por exemplo, eletrocardiograma, que tem muito essa influência, então tu vai colocar geralmente um filtro passa alta para eliminar essa variação de baixa frequência da tua medida, tá bom? Ainda eu coloquei aqui a representação matemática desses sinais, para ver se fica bem claro, né? Por exemplo, esse sinal aqui, que é o sinal de entrada, ó, eu fiz ele sobrepondo várias senoidais, né? Então, ele tem uma componente em 100 Hz, que está aqui, ó, que é essa componente aqui, e ele tem mais três componentes, ó, uma em 100K, uma em 300K e uma em 500K, que são essas três tetinhas aqui embaixo, tá? Quando tu multiplica pela função de transferência do filtro, né, quando tu põe ele no filtro, o filtro faz o quê? Multiplica esse sinal pela função de transferência dele, certo? Que esse ganho aqui, esse aqui é um ganho que depende da frequência do sinal que está entrando. Então, ele vai multiplicar essa primeira componente por um valor, vai multiplicar essa segunda componente por outro valor, e assim vai, né? Sendo que a primeira componente ele vai multiplicar por zero praticamente. Então, olha que o sinal de saída, o que a gente tem é o ganho, ou melhor, são as componentes, ó, só em 100K, 300K e 500K. Tu não tem mais a componente em 100 Hz, tá bom? Então, é só que uma representação matemática, em cima temporal e embaixo no domínio da frequência, tá? Isso tudo tem que estar meio em conjunto na cabeça de vocês, tá? Vocês têm que estar entendendo o que está acontecendo ali. Tudo vocês têm que saber, atenuou, por quê? Porque o ganho é assim, porque o ganho é assado, porque o ganho depende da frequência, parará, tá bom? Entenderam essa explanação toda aqui? Toda essa ladainha? Às 9 da manhã? Nove da manhã é a hora da missa no domingo. Ué, tá rindo do quê, tchê? Não é, então, às 9? Ué, ora, sei lá. Não é? Às 8 é o Globo Rural. Daí termina o Globo Rural, tu vai na missa, volta da missa e faz a brasa pro churrasco. Esse é o domingo. Domingo da família tradicional brasileira. Tu vê só? Curiosidades. E como assim também é cultura? Ele é cultura. Ora, também é. Eu mereço. Eu só desdenhando a disciplina aí, ó. Tá bom? Isso aí são os antivacina.
Tá bom. Deixa eu botar um negócio para vocês aqui, tá? Não ficou nenhuma dúvida disso aí, desse slide que eu botei aqui para vocês, tá? Isso aí é o filtro passa-altas, tá? É o filtro passa-altas de primeira ordem. Então é o seguinte, ó. Para fixar bem de verdade isso, eu peguei aqueles exercícios e mudei um pouquinho. Na real, eu mudei só o terceiro. Só que agora é para fazer passa alta daqueles que eu passei na última aula para vocês, tá? Eu deixei lá para fazer os passa baixa. Aqui é o exercício para fazer os passa altas, tá? Então isso aqui vai ficar para vocês fazerem, tá? Fazer o quê? Projetar igual o que eu acabei de fazer aqui, né? Projeta, calcula os resistores, o capacitor, simula e faz a validação, né? Valida o ganho na banda passante, frequência na frequência de corte, tá? O maior intuito aqui, na real, é que vocês exercitem a ferramenta do P5, tá? Que vocês manipulem ali o número de pontos, a janela de simulação, tá? Que vocês façam isso, tá? Essa é a principal função desses probleminhas aqui para vocês, tá? Tranquilo? Vou deixar um outro exercício para vocês, que é isso aqui, ó, tá? Tu já sabe fazer um filtro passa alta e tu já sabe fazer um filtro passa baixa, tá? Tu já sabe fazer os dois. A gente já viu metodologia de projeto e simulação. O que a gente pode fazer com esses dois filtros? A gente pode sintetizar um filtro passa-banda, né? Que é essa resposta aqui que eu tinha passado lá na primeira aula para vocês, que é uma resposta idealmente igual essa aqui, onde tu vai ter uma frequência de corte inferior e uma frequência de corte superior, tá? E todas as frequências dentro dessas duas frequências a gente chama de banda passante, né? Essa aqui é a nossa bandwidth aqui, ó, largura de banda, da banda passante, tá? Então, dentro da banda passante vai ter o ganho que a gente define, né? Aqui tá 1, mas é o ganho que a gente define, certo? Aqui é o ganho que a gente define. E fora da banda passante ele atenua, tá? Então, isso é um filtro passa-banda, tá? Idealmente, assim, ó, geralmente os filtros passa-banda são feitos para tu sintonizar um sinal, né? Tu quer pegar exatamente uma frequência, uma banda bem específica de frequência. E eu tinha comentado com vocês lá na primeira aula que era, por exemplo, os sintonizadores de rádio, né? Hoje, provavelmente, os rádios que vêm já nem vêm mais assim, né? Eles vêm, é tudo digital. Mas um filtro para sintonizar uma frequência específica, filtro passa-banda, tá? E tu consegue construir ele através de um passa-baixa em série com um passa-alta, né? Um passa-alta em série com passa-baixa. Tu consegue sintonizar um filtro, tu consegue sintetizar um filtro passa-banda. Geralmente esses filtros, eles são de segunda ordem, né? Porque tu vai ter duas frequências de corte, ou tu vai ter um zero e um polo, melhor dizendo. Vocês já têm essas nomenclaturas na cabeça? Eu não sei se vocês já sabem o que que é zero e o que que é polo. Sabem? Ah, agora que me recordei. Aí, controle, né? Show de bola. Assim, ó, a ideia é sempre a mesma, tá? A teoria por trás, a forma de tu enxergar é igual, né? Um filtro passa baixa, um filtro passa alta, né? É um polo, é um zero. Então, tu pode fazer a mesma analogia com as técnicas de controle, tá? Se tu for ver, a resposta em frequência é muito semelhante, né? Um controlador avanço, um controlador atraso, um PI, um PID, né? A forma de analisar é a mesma forma, né? Só o que muda é a aplicação, tá? Então a gente pode construir um filtro passa-banda utilizando um filtro passa-alta em série com um filtro passa-baixa, tá? Daí eu quero que vocês projetem esse cara aqui, tá? Esse aqui é mais desafiador que o outro, mas eu vou dar a letra aqui para vocês, ó. O que que acontece? Quando tu passa num filtro passa-alta, né, que é o desenho que está aqui, ó, o sinal ele vai ser multiplicado por uma resposta, tá aqui embaixo até, né? Ele vai ser multiplicado por essa resposta aqui, ó. E depois que o sinal multiplicou por isso aqui, ele vai multiplicar pelo passa baixa. E daí ele vai multiplicar por essa resposta aqui, tá? E daí o que que tu tem? Que vai passar para frequências abaixo dessa frequência aqui, tu atenuou por causa do passa alta e frequências superiores que essa aqui tu atenuou por causa do passa baixa. E aqui no meio, elas estão passando, tá? Ali é a banda passante. Na real, esse problema tu vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar duas cores aqui, ó. Vou começar com vermelho.
tá? O passa alta, por exemplo, ele vai ser uma coisa assim, tá? Isso aqui é a resposta do teu passa alta. E o passa baixa, né? O passa baixa aqui, ó, ele vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Ele vai deixar passar as baixas e depois de certa frequência ele vai atenuar, tá? Então esse aqui é o passa baixa, certo? Frequências para a esquerda da linha vermelha ela atenua tudo, frequência para a direita da linha azul ela atenua tudo. Aqui no meio tu passa, certo? Então o que que a gente vai ter? Que o ganho que a gente quer, ele vai ser o ganho do passa baixa que multiplica o ganho do passa altas, tá? Porque aqui dentro tu está multiplicando pelos dois, né? Tu está sempre multiplicando pelos dois, só que aqui o passa baixa é zero, então tu não passa, e aqui o passa baixa, desculpa, aqui o passa alta é zero, o ganho, então não passa, e aqui o passa baixas é zero o ganho, então o sinal não passa. Aqui no meio ele vai passar e vai multiplicar pelos dois sinais, certo? Então o nosso ganho vai ser isso aqui, beleza? E as frequências de corte? Bom, a frequência de corte do passa baixa vai estar aqui na frente, ó. Essa é a tua frequência de corte do passa baixa. Então, eu vou botar assim, ó, frequência de corte do passa baixas, certo? E a frequência de corte do passa alta tá aqui, ó. Essa aqui é a frequência de corte do passa altas, certo? Se tu olhar o problema aqui, ó, quando tu multiplicar, na real, esses dois, né, a resposta final dele vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Ficou pequeno o meu espaço ali, mas eu vou colocar aqui, ó. A resposta final é a multiplicação do vermelho pelo azul. Então, tu vai ficar com uma coisa mais ou menos assim. Tá? Tu vai ficar com isso aqui, com uma frequência aqui e uma frequência aqui, tá? Isso aqui é a tua resposta padrão, tá? E daí, olha aqui, ó. A frequência de corte inferior dessa tua passa banda é 1K. Então, aqui tem que ser 1 kHz. Então, aqui tu já achou a frequência de corte do passa alta. E a frequência superior tem que ser 100 kHz. Então, aqui tem que ser 100 kHz. Então, tu achou a frequência de corte do passa baixa. Então, o que que vocês têm que fazer? Só projetar, ó. Definir através disso aqui, ó, que o produto dos dois ganhos tem que ser 4. Produto dos dois ganhos tem que ser 4. Então, tu define o ganho de um e do outro, para que dê 4. Pode ser, por exemplo, 2 e 2, tá? Aí vai dar o ganho 4. Então, tu tem o ganho do filtro passa baixa e tu tem a frequência de corte do filtro passa baixa. Aplica lá na rotininha de projeto, definiu o filtro. Simulou, viu que deu certo. Mesma coisa para o passa alta, que parece estar dividindo, né? Não é dividindo. Tá? Mesma coisa para o passa alta, ó. Tu tem o ganho do passa alta e aqui em vermelho, ó, tu tem a frequência do passa alta. Então, calcula resistores e capacitores. Depois liga um na bunda do outro e faz a resposta em frequência. Tá? Entendido? Então, exercício para aplicar direto as equações que a gente viu. Aplica e simula. E depois esse aqui, que é um pouco diferente, só para a gente estimular um pouco mais. Tá bom? Entendido? De boa? Conseguem fazer? Tá, então comecem a fazer, tá? Eu vou ficar com o link aberto aqui. Eu quero que vocês comecem a fazer esse exercício. Eu vou mandar agora, eu acho que eu vou mandar ali no... Não deu muito bons a aula passada? O que que aconteceu? Ficou muito fora do que tinha que ficar? Tá, assim, ó, eu vou mandar agora para vocês o PDF dessa aula aqui que a gente teve. Eu vou ficar com o link aberto. Eu acho que vocês começam a fazer para tirar alguma dúvida, tá bom? E daí a gente pode conversar sobre esses exercícios da aula passada e os de agora, já se surgiu alguma dúvida, tá bom? Deixa eu só gerar o PDF aqui primeiro.